Chegou a hora do Fé em Ação, nosso quadro que recebe apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas. Hoje eu vou começar o programa com uma pergunta. Até onde você estaria disposto a ir para falar do que você acredita? Onde existe apoio, proteção, você estaria disposto a viver para pregar e para falar da sua fé? Não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Hoje eu vou te falar de um projeto que une pessoas por todo o Brasil e pelo mundo. Pessoas que escolhem dedicar seus esforços, seus recursos, seu tempo e sua vida por aquilo que acreditam. Você vai conhecer junto comigo o Instituto de Disseminação do Evangelho, o IDGO. O IDGO é um instituto de apoio à pregação do Evangelho que tem como objetivo capacitar e manter obreiros nativos em lugares que têm desafios ou difíceis para pregar o Evangelho. E o IDGO, ele atua sempre em sintonia com a entidade da Igreja Adventista local, associação ou missão. Como secretária, tem muito trabalho. Eu sou responsável em fazer o contato com os campos missionários, enviando os relatórios para que todos os obreiros façam, os seus relatórios, encaminham para um pastor coordenador e nos devolve. E mensalmente esses relatórios são computados. Quantas horas o obreiro trabalhou, quantos estudos bíblicos ele deu, quantas visitas missionárias, quantos batismos através dele foi realizado. O IDGO trabalha em harmonia com a entidade local da igreja, só com obreiros nativos. Nós temos parceiros, que a AFM, ela treina missionários e envia por um mês ou por um ano em missão. A Maranata, que é outro ministério de apoio à igreja, reconhecido também pela igreja, ele envia missionários ou voluntários por uma semana, 15 dias para construir igreja ou igrejas. Nos dois casos, a FM e Maranata, além do voluntário ir com o seu trabalho, ele também arca com todas as despesas. No caso do o IDGO arrecada fundos, doações voluntárias e envia recursos para pregar o Evangelho lá no local com nativos. Então, o IDGO não envia missionários. Logicamente, o nativo, ele vai trabalhar com seu vizinho, na sua comunidade, ele conhece os perigos, as necessidades, e isso de uma forma tão barata, tão tranquila e natural. E por isso que o IDGO tem essa visão, essa missão, esse foco. Nesses anos, mais de 9.000 batismos. Apesar de atuar com nativos, o IDGO, em algumas situações, envia missionários para treinar os obreiros bíblicos. Uma experiência que começou aqui no Brasil, Eu trabalhei aqui por 2 anos no escritório, ajudando nas diversas funções, nos boletins, nas reuniões. E aí eu me deparei com o país Níger, que tinha um missionário brasileiro, A direção do IDGO me passou o contato dele, a gente sempre trocava ideia para pegar novos testemunhos, novas histórias para colocar aqui no boletim, no site, até que eu e minha esposa a gente sentiu o desejo de trabalhar por um tempo fora do Brasil. Então foi bem legal, porque a gente viu o lado de cá do trabalho e a gente foi para o outro lado ver como funciona. E foi fantástico, a gente trabalhou durante 2 anos com os obreiros do IDGO, principalmente com os obreiros do IDGO, que estavam nas diversas cidades que tinha igrejas ou grupos, Então a gente viajava fazendo treinamento, fazendo campanhas de evangelização por todo o país. Claro que o nosso foco é a janela 1040, a região do mundo, que tem uma forma de janela, onde menos de 1% da população é cristã. Uma faixa
de 10 por 40, né, quando a gente fala de latitude e longitude, onde se concentram um terço da população mundial. E nesse local a gente considera, né, os cristãos consideram como o maior desafio para a pregação do Evangelho, por conta das religiões locais. São as religiões de matriz africana, são religiões como o islamismo, o hinduísmo, o budismo, que estão nessa janela. Então, ali a gente costuma dizer que eles conhecem de tudo menos de Jesus, né? Então, quando você chega para conversar com eles, realmente é um grande desafio. Nesses lugares da janela 1040, a própria igreja não tem condições de manter muitos missionários. E às vezes tem pessoas boas, pessoas dedicadas, só que não tem como se dedicar em tempo integral porque elas não têm um sustento, né? Elas precisam trabalhar para sustentar a casa. Então, quando o IDGO vem e oferece um valor mensal para que ela possa não se preocupar mais com esses assuntos, né, e se dedicar exclusivamente para a pregação do Evangelho, faz toda a diferença. Então, nesse país, por exemplo, que eu trabalhei, a gente tinha quase 20 obreiros na época. E esses 20 obreiros não faziam absolutamente nada a não ser pregar o Evangelho. Então, eles saíam de manhã para dar estudo bíblico, à tarde para visitar. Então, no país tão pobre como é o Níger, você ter uma condição de sustentar obreiros lá, pagos integralmente, né? Então, faz toda a diferença. Jamais Dieu va vous laisser et vous abandonner. J'espère que jamais vous aussi puissiez abandonner o Saint-Esprit. Amém. Que ce matin, nous allons faire une culture. Quando é necessário, o IDGO busca parcerias para ajudar até mesmo na formação acadêmica dos obreiros bíblicos. Foi assim que o ADEL veio para o Brasil. Sou de Togo, um pequeno país, mais bonito país da África. Togo, com 8 milhões de habitantes, a língua oficial é o francês. Vim aqui para estudar teologia e voltar a trabalhar nos países da janela 1040. Eu me formei em ciência contábil em 2005 na França, estudei 4 anos na França, voltei para minha terra, comecei a trabalhar como contador em várias empresas. Até 2004, uma empresa me mandou para Níger para trabalhar também. É uma empresa não adventista. Então, estava trabalhando lá 3 anos e recebi o chamado de Deus. Então, deixei tudo e comecei a trabalhar como evangelista. Saí da cidade, Niamey, que é a capital, e comecei a trabalhar nas aldeias, pregando o evangelho, dando estudo bíblico para pessoas. IDGO ajuda, apoia financeiramente para manter os obreiros bíblicos nesses países. Então, o IDGO também me ajudou bastante no trabalho que fiz aí. É muito interessante pensarmos que há pessoas que estão aí desejosas de fazer alguma coisa, mas que também precisam da manutenção para a sua vida. Então, com esse apoio do IDGO através de uma missão ou de uma associação, ele consegue trabalhar, ter o seu sustento e ao mesmo tempo fazer a pregação do Evangelho. O IDGO, apoiado por esses doadores, consegue fazer isso acontecer. Hoje, cerca de 80 pessoas, 70 delas na África, na janela 1040, e o restante aqui no Brasil em projetos que a gente tem aqui estabelecidos e estamos dando esse apoio. Nós temos lugares nos outros países que não pertencem à janela 1040 que são difíceis também, como no Brasil. As cidades tradicionais, fechadas à pregação do Evangelho, em vários estados do Brasil. E o IDGO tem atuado também nessas regiões. Depois de ter patrocinado, né, esse projeto com os surdos, o IDGO patrocinou também no Piauí durante muitos anos, né, alguns obreiros lá. Era uma região muito carente, uma janela 1040
brasileira, também no Ceará. E atualmente no Minas, sul de Minas, onde existem muitas cidades sem presença adventista. E um novo projeto está se iniciando no Amapá e em Roraima. Ainda no Brasil, o IDGO atua com os índios, né? Com os índios xerentes. E surgiu uma ideia de trazer algumas pessoas de lá para serem treinadas e depois voltarem para lá. Então isso é algo diferente, é trabalhar com uma etnia, é formar pessoas e depois não necessariamente serão mantidos pelo IDGO quando voltarem como missionários, mas essas pessoas vão voltar às suas origens e serão pessoas de influência, não só religiosa, como também de família, profissional, para mudar um pouco a condição deles lá. O IDGO patrocinou estudos em religião para índios, um cacique da tribo, pastor batista, também as índias, né, que são patrocinadas em parceria com o NASP. Elas estudam pedagogia. Na minha aldeia só tem uma escola. Algumas professoras que trabalham lá não têm ensino superior. E só tem homem trabalhando lá, só tem uma mulher que trabalha lá. E preciso de mais mulheres para trabalhar lá. E a Tânia já tem planos muito bem definidos. Cursar o curso de pedagogia e voltar lá para ser professora. O IDGO patrocina obreiros também lá e 80 índios já foram batizados. Isso é muito maravilhoso, porque não havia presença adventista ali. Uma das coisas que me empolgam também na federação, na fé, é que a fé é um guarda-chuva, né? Como se diz em espanhol, um sombreiro, que abriga todos os ministérios que estão apoiando a igreja. Eu agradeço isso. Hoje estou apoiando as duas entidades e agradeço a visão da fé, e não só continua, como cada vez está mais ampliada para abrigar todos que querem apoiar a pregação do Evangelho. Muito obrigado para a Federação. Acho que o grande desafio é mais pessoas entenderem o que é o IDGO, os seus objetivos, como é que isso funciona. As pessoas podem colaborar, se integrar à equipe IDGO de muitas formas, né? Ajudando. Nós temos necessidade de auxiliares no trabalho da secretaria, mas eu penso que quem não pode colaborar dessa forma pode orar. Isso é muito bem-vindo. E também doar um pouco, né, do seu tempo ou do seu dinheiro. Cada um pode doar um pouquinho, não precisa ser muito, mas se tiver muitas pessoas fazendo essa doação um pouquinho, isso vai contribuir e fazer com que o montante seja grande e a gente possa ajudar muitos mais projetos. Ter a oportunidade de participar da pregação do Evangelho aqui como indivíduo onde eu vivo, né, ou no meu trabalho, numa viagem, isso é um privilégio. E participar de uma entidade de uma maneira criativa, organizada, abençoada, apoia a pregação do Evangelho, tanto no Brasil como em países de grandes desafios para o cristianismo, é uma coisa que eu não tinha nem imaginado. E isso me renovou, me jogou para frente, e a gente vai caminhar junto. É maravilhoso trabalhar para Jesus. Imagina, o que seríamos de nós vendo o mundo a perecer e nós não fazermos nada? Eu acho que isso, o maior beneficiado é a gente própria, né? Antes a gente conhecia na teoria o que era missão.
Antes a gente conhecia na teoria o que era pregar o Evangelho, o que era o ID de Jesus, né? E depois do IDGO, com as oportunidades que o IDGO nos ofereceu, a gente descobriu na prática o que é ser um missionário, o que é cumprir a grande comissão de Jesus, né? O que é obedecer de fato essa ordem de ir. Eu tenho muito a agradecer a eles, né? Porque a gente não paga nada, a gente só trabalha, então algumas partes a gente trabalha para pagar algumas coisas, mas tudo que a gente tem é através deles, passagem e tudo, e a gente tem muito a agradecer a eles. Eu mesmo tenho muito que agradecer a eles por ter me dado a oportunidade de sair, né? Recursar e ter o ensino superior. Em nome de todos os obreiros africanos, né? Os países onde IDGO está trabalhando, em nome de todos eles, quero de uma maneira especial agradecer ao IDGO pelo trabalho que ele está fazendo lá na África, agradecer à diretoria do IDGO, toda a equipe do IDGO e através do IDGO também todos os doadores brasileiros. Que Deus continue abençoando cada um deles e até que Jesus venha, vamos continuar a apoiar a missão, a levar o Evangelho para todos esses povos que ainda não são alcançados. Chegou ao fim. Espero que você tenha gostado de conhecer junto comigo o IDGO e tenha colocado no seu coração aí a vontade de viver por aquilo que acredita. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Nos vemos lá. Tchau, tchau!